Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não se esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é neuro-oncologia. Conversaremos acerca dos gliomas. Falaremos um pouco sobre o conceito, a epidemiologia, sobre as manifestações clínicas possíveis nesses eventos, acerca do diagnóstico, da biopatologia que envolve esses tumores, sobre o tratamento, não aqui como o tratamento a ser executado, mas algumas sugestões utilizadas na literatura. E aí, conversaremos a respeito de alguns gliomas mais específicos, que são os astrocitomas, os oligodendrogliomas, os ependiomas e os tumores glioneurais. Vamos lá? Sobre os gliomas, é importante ressaltarmos do que se trata. Embora a gente imagine que você já tem um estudo, porque trata-se de uma revisão, mas é importante frisar algumas características importantes. Sobre o conceito, então, temos como base que gliomas são tumores neuroepiteliais primários do sistema nervoso central, ou seja, eles iniciam, logicamente, como o próprio nome diz, o glioma, né? Da glia que está lá no sistema nervoso central. E ele é um tecido epitelial neurológico. De onde vêm esses gliomas? De células progenitoras provenientes, que precedem. Células progenitoras gliais, aquelas que dão origem às células gliais propriamente ditas. E essas células progenitoras gliais estão presentes no cérebro e na medula espinhal, ou seja, sistema nervoso central. É importante também frisar sobre o conceito de gliomas que existe uma base em semelhanças com as linhagens gliais, ou seja, asteocitomas, vem lá daquelas células dos astrócitos que são células da glia. Aliás, é importante que você lembre que existem os neurônios e existem as células gliais. Se você tem dúvida, vá naquele nosso vídeo sobre a parte de vias aferentes e eferentes, que a gente fala um pouquinho da neuroanatomia nesse sentido. Pois bem, a esse respeito dessa base, dessa semelhança com as linhagens das células gliais, como nós havíamos dito, que são astrocitomas, lá dos astrócitos, oligodendrogliomas, dos oligodendrócitos, oligoastrocitomas mistos, ou seja, que envolvem o astrocitoma e, ao mesmo tempo, os oligodendrogliomas. Temos também os ependimomas e vários tipos menos comuns de tumores glioneurais serão aqui explicitados para você, uma forma de revisar o que você estudou e imagina profundamente. Pois bem, outra característica importante que não é essa base das células gliais são que os tipos mais comuns de tumores que surgem no cérebro são exatamente esses gliomas. Daí o objeto de estudo da nossa aula de revisão de hoje. Os gliomas raramente se metastizam fora do sistema nervoso central. Até porque, meus amores, a base são as células progenitoras gliais. E onde elas estão? No cérebro e na medula espinhal. Pois bem, como elas raramente se metastizam fora do sistema nervoso central, é importante frisar que há um estadiamento que não se assemelha aos das neoplasias malignas sistêmicas, que tem a característica de se metastizar, de se disseminar para longas distâncias, para tecidos neoformados diferentes daquele do tumor primário. Ou seja, a célula se dissemina, torna-se célula metastática e vai para órgãos e tecidos distantes, se adaptando a um novo microambiente tumoral. O que não acontece, frisando aqui, nos gliomas. É importante também frisar, a nível de conceito de gliomas, que a graduação desses tumores baseia-se em características histopatológicas que indicam a agressividade do tumor. Pois bem, está-se diante de tumores com características histologicamente malignas, e aí temos os gliomas de alto grau, na sigla GAG, ou seja, o A se lembra de alto, ou tumores com características histologicamente mais brandas, mais benignas. E aí está-se diante de gliomas de baixo grau, GBG. Você lembra desse Bzinho? Baixo. E também
benigno. Aqui, alto, GAG, A de alto. Maligno não é M, mas você pode lembrar agressivo. Os gliomas de baixo grau, GBG, apresentam algumas características importantes. Existe uma dificuldade de ressecção completa desses tumores, embora benignos, porque quando se está diante da cirurgia, se tem a ideia de que quanto mais tecido de células tumorais você tira, mais improvável a metástase. Mas nesses casos do GBG, há uma dificuldade de ressecção completa, devido à localização e ao caráter invasivo desses tumores. Outra característica dos gliomas de baixo grau é que ele normalmente leva a uma doença recorrente. Tem lá o tumor, pode ter, por exemplo, aumento da pressão intracraniana, cefaleias e assim por dizer. Mas há uma exceção nos GBGs, são os astrocitomas pilocíticos, que neste caso são cirurgicamente curáveis, em detrimento dos GBGs de baixo grau de origem benigna, que tem como característica uma ressecção completa. Olha que coisa interessante para cobrar numa prova, hein? Prova de concurso. Como conversamos sobre o conceito, agora a gente pode frisar para você sobre a epidemiologia dos gliomas. Quanto à epidemiologia, é importante frisar que são tumores relativamente raros, cuja incidência anual está em torno de 4,67 a 6,02 para 100 mil indivíduos. Os gliomas de alto grau, os mais agressivos, têm incidência crescente com a idade, ou seja, quanto maior a idade, mais esse glioma vai aparecer. É significativamente mais comum do que os de baixo grau e é mais frequente em adultos jovens. Quanto ao gênero, a incidência cresce com a idade, como já dissemos para você. Ele é mais comum em homens do que em mulheres e em brancos não hispânicos do que em negros, hispânicos, asiáticos ou nativos americanos, segundo a literatura em questão. Ainda sobre a epidemiologia, há poucos fatores de risco conhecidos para os gliomas. Como algum fator de risco, a gente pode citar exposição à radiação ionizante, e não há evidências convincentes de que o uso de telefones celulares, por exemplo, possa aumentar o risco desses tumores cerebrais. Não se conhece nenhuma medida preventiva ou mudança no estilo de vida daquelas pessoas que estão propensas a desenvolver gliomas. Se fizer alguma medida preventiva ou estilo de vida, não vai ter glioma. Isso não é conhecido ainda pela literatura. Pois bem, ainda quanto à epidemiologia, é importante frisar que existem síndromes genéticas raras de predisposição a tumores associados quando da presença de gliomas. E aí nós poderemos citar algumas dessas síndromes genéticas raras, como sendo a neurofibromatose, a esclerose tuberosa, a síndrome de Cuden, a síndrome de Li-Fraumeno e a síndrome de Turcot. Nós conversaremos acerca delas em outros estudos. E se você assim desejar, tanto este assunto quanto algum outro, você fala conosco através do nosso canal, que a gente faz o possível para atender a sua solicitação. Após o conceito, após a epidemiologia, podemos destacar na neuro-oncologia, falando especificamente sobre os gliomas, algumas manifestações clínicas características, alguns sinais e alguns sintomas. Neste caso, sinais e sintomas clínicos diversos e inespecíficos. Por que, professora? Veja bem, astrocitomas, ependimomas e assim por diante, têm características específicas. Eles provêm de células específicas, se desenvolvem em locais específicos, dependendo do hemisfério cerebral. Se for no frontal, tem mais a parte motora, se for no occipital, tem mais a parte da visão e assim por diante. Por isso, são sinais e sintomas clínicos diversos e inespecíficos. Depende, como eu disse, da localização, para as características dos hemisférios cerebrais,
O tamanho, quanto maior, logicamente, maior a tensão. E aí a pressão intracraniana levando a outras circunstâncias específicas. Ademais, está-se diante da velocidade de crescimento do tumor. Quanto mais rápido, mais alterações circunstanciais serão levadas em conta. Os sintomas focais dos gliomas são hemiparesia, de um lado do corpo diminui a força, afasia, alteração da fala, ataxia, alteração na coordenação dos movimentos, déficit de campo visual, como eu disse, se pegar algum hemisfério, alguma localização específica do campo de visão, os nervos cranianos, neuropatias cranianas próprias do sistema nervoso central e a presença dos gliomas de alto grau, que são aqueles mais agressivos. E os sintomas mais generalizados? Cefaleias, vômitos, letargia, aquela sonolência, confusão mental. E sobre as crises epiléticas? Existem sim, e começam de modo focal. Um pouquinho aqui, passa um pouquinho ali. Depois, há uma generalização rápida, uma frequência maior. E é mais específica nos gliomas de baixo grau. Quanto ao exame neurológico aparentemente normal, não pode detectar a possibilidade de glioma subjacente. Se o exame do paciente está bem, não há por que se pensar em um glioma, mas ele pode existir? Sim, ele pode. E aí, o que se faz? Vai-se atrás da história minuciosa do paciente. A história do paciente é soberana. Depois vai-se para um exame clínico completo direcionado para a história que o paciente lhe contou. Por fim, o cérebro pode gradualmente se adaptar a esse tumor. Pode não ser grande, pela localização, não altera tanto aquela pressão do vácuo intracraniano, e aí o cérebro se adapta, faz uma conformação estrutural que faz com que nem se perceba pela sintomatologia essa presença. Mas é importante destacar que esse paciente não procurou o atendimento por acaso. Então, há algo de errado com ele. Essas circunstâncias devem ser concomitantemente ligadas clínica, o que o paciente lhe diz e os exames que deverão ser feitos com acompanhamento do profissional adequado ou da equipe multidisciplinar. E pode-se chegar em alguma circunstância da presença ou não desses gliomas para, depois de detectados, serem tratados pelos diversos profissionais da saúde. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.